Olá, meu amigo, minha amiga, aqui da rede Amigos da Cultura, para mais um bate-papo como estes. Hoje vamos falar de trânsito, que é um assunto cada dia mais importante, infelizmente, porque ele se torna importante porque passou a ser um problema. Quando a gente sai de casa com algum veículo nosso ou de carona, a gente se preocupa quanto tempo será que vai levar esta minha viagem, algumas vezes para o serviço, outras vezes para o lazer, o shopping, seja o que for, a gente tem que calcular, baseando-se em problemas que a gente já teve em outros deslocamentos, para saber que a gente não vai chegar tão atrasado. Isto é trânsito. Eu quero lembrar que há muitos e muitos anos, aqui no Brasil também, e nós podemos observar pela internet fotografias atuais de cidades muito antigas. Há mais de 200 anos, lá na Europa, as ruas, elas tinham, e ainda tem hoje, porque foram conservadas, não mais do que 3 metros de largura. E elas foram bem construídas. A questão é, naquela época não havia nem charretes, quando muito mulas ou cavalos. A maioria das pessoas que passava por essas ruas das cidades antigas, o fazia a pé. Simplesmente a pé, não precisavam as ruas serem largas. Mas depois vieram as charretes, mais tarde o automóvel. Só que a quantidade de automóveis no século XX para cá só tem aumentado. Havia, até poucos anos atrás, também uma outra dificuldade, que era a financeira. Mas os países, inclusive o Brasil, conseguiram se desenvolver economicamente. Hoje, quase todas as famílias conseguiram, nem que seja por financiamento, com prestações a perder de vista, adquirir o seu automóvel. Ele, se usado com parcimônia, algumas vezes fica até mais barato do que o deslocamento com o transporte coletivo. Então as pessoas utilizam. O problema é que acabam se acostumando a utilizar esse automóvel para tudo, até para pequenos deslocamentos, pequenas caminhadas que poderiam ser feitas a pé. Lembrando, por sinal, que é mais saudável. Quem anda demais de carro e tem vida sedentária, sofre infarto ou morre mais cedo mesmo. Então, andar é bom, só que nós estamos desacostumando disso. Hoje, isto aconteceu nos últimos anos, graças à prosperidade econômica. A quantidade de veículos, automóveis, aumentou de uma tal forma que as ruas, em muitas cidades, Sorocaba não é uma exceção, não estão suportando mais. Alguém poderia dizer, numa forma simplista, bom, então a prefeitura que alargue as ruas. O problema é que uma prefeitura tem muitas obrigações e prioridades. A educação é uma, a saúde, a segurança, essas são as 3 maiores prioridades de qualquer governo. Veja, quando você tem que alargar o espaço de uma rua, você tem construções que precisam ser desapropriadas, tem gente que é dona dessas casas, algumas vezes de prédios enormes, verticais. Esses proprietários, se a prefeitura quiser desapropriar, tem que receber um dinheiro, e não é pouco não. Se qualquer prefeito desapropriar essas casas ou prédios para alargar as ruas, a fim de que mais automóveis passem a cada momento, vai gastar nisso quase todo o dinheiro que deveria ir para a educação, saúde. Esse é o grande problema. Ninguém consegue defender o alargamento das ruas de uma cidade que foi construída antiga. Sorocaba não é uma daquelas cidades medievais que eu citei na Europa, por exemplo. Mas as nossas cidades, Sorocaba, tem ruas estreitas que foram construídas numa época em que não havia tantos carros. Veja a rua Doutor Braguinha, por exemplo, a Barão do Rio Branco, são ruas no miolinho da cidade, que são estreitas. A própria Rua da Penha é também muito estreita. Ninguém imaginou naquela época que fosse acontecer uma quantidade dessas de veículos, automóveis, sem esquecer que passam também caminhões e ônibus. Então, não adianta a gente imaginar que as cidades poderão ter as suas ruas alargadas. Então, como resolver com a quantidade cada vez maior de automóveis sendo comprados e, naturalmente, estando circulando? Nós estamos chegando numa época em que todas as famílias vão ter automóvel. Algumas mais do que um automóvel, 2 ou 3. Só que ninguém anda. Então a gente começa a refletir, será que valeu a pena todo mundo ter automóvel, mas fica engarrafado no trânsito, também em Sorocaba? Tem alguma coisa errada nisso. Bom, a única solução, mas esta solução já foi comprovada nos países mais adiantados.
precisa que nós, os brasileiros, nos conscientizemos disso e também exijamos que os governantes que nós elegemos gastem o nosso dinheiro naquilo que é mais necessário, o transporte coletivo. Esta é a grande solução para diminuir esses problemas. Só que não vai ser obrigado. Não vai ser por lei ou decreto obrigando as pessoas a, tendo seu automóvel, deixá-lo dentro das garagens. Nesses países adiantados, o Japão, por exemplo, muitas famílias têm automóvel, mas usam somente no final de semana, no domingo à tarde, para levar os filhos passearem no parque, terem o gosto de andar com o veículo próprio. O resto do tempo não. E fazem voluntariamente. Por quê? Porque nesses países os governos investiram tanto no transporte coletivo que é muito melhor andar de metrô, andar de ônibus, qualquer veículo coletivo do que com seu carro particular. O preço é muito maior, e eu não estou falando agora de combustível, para você estacionar o seu carro particular nessas grandes cidades do mundo, como Tóquio, como Nova York, é tão caro que não vale a pena. Fora as dificuldades do trânsito também. Portanto, as pessoas lá já se conscientizaram. Tem carro? Sim, para uma emergência ou para passear de vez em quando. O resto do tempo, transporte coletivo. Metrô, por exemplo, dentro da cidade, seja subterrâneo ou de superfície. Só que a oferta desses veículos do transporte coletivo é tão grande que as pessoas, quando estão num desses pontos, metrô, de ônibus, seja o que for, os governos já fizeram e já garantiram que não passa 2 ou 3 minutos a pessoa esperando parada num ponto até que venha o coletivo seguinte. E ela vai. Dentro não é uma sardinha em lata, tem uma quantidade de pessoas, mas nunca de forma desconfortável. Isto não acontece naqueles países. E também a segurança. Por esse motivo, as pessoas preferem o transporte coletivo e elas entendem e deixam seu veículo nas suas casas. Portanto, o congestionamento nas ruas daquelas cidades, ruas que não são muito mais largas, quando cidades antigas, do que as nossas em Sorocaba. Essa é a solução. Infelizmente, por culpa nossa e dos governos, porque nós que elegemos esses governantes, que nos fazem promessas e depois geralmente não as cumprem. E nós também esquecemos de cobrar os mesmos governantes. Existe a democracia representativa, mas a outra é mais importante, a participativa. Quem quer que seja eleito nessas eleições para prefeito, governador, nós continuamos sendo os donos da coisa pública, o povo em geral, exigir transporte coletivo de qualidade. Enquanto isso não acontece, o rodízio, por exemplo, é uma solução, ou melhor, já foi uma solução na capital, São Paulo. O problema é que nem lá está resolvendo mais, porque as pessoas já compraram mais do que um carro. Há muitas famílias que têm 2, outras até 3 carros. Portanto, não diminuiu o número de veículos em circulação, nem com o rodízio. A solução tem que ser o transporte coletivo, mas se a gente não reclamar, não exigirmos, gritando em conjunto, pela internet, por exemplo, participando disso, nós não veremos uma solução a curto prazo. Pense nisso. Parabéns à Rede Amigos da Cultura por permitir programas de utilidade pública como este. Fique com Deus e uma boa semana. 24 horas de cultura, 24 horas de informação, 24 horas de conteúdo que fazem a diferença. Rede Amigos da Cultura.